O programa é o canal Hugo Pozzolo. Ai, ó, Pozzolo foi bom. Ai! Pozzolo. Pozzolo, foi lindo. Mas são várias formas de falar. Acho... Mas aqui na Bahia a família fala Pozzolo. Pozzolo. Vamos tomar Sempre só Pozzolo. Pozzolo. Elias, dezembro. Estamos em dezembro. Não é bom? Já? Já chegamos. Puxa. Dia 12. Chegamos. Nossa. Tivemos tantos convidados maravilhosos, né? Esse ano. Eu tô bem feliz. Fica feliz, tá feliz? Tô esperando o Papai Noel. Ó, não que chegou feliz, ainda. ó, feliz. Mostra feliz. Posso. Vem cá, e o Papai Noel vem? Claro que vem, pra mim sempre vem. Eu fico boazinho o ano inteiro. Sabe que o Natal, às vezes, eu me lembro muito de palhaço. Ai, palhaço. Sabe por quê? Eu vou contar uma história bem rápida assim. O meu irmão era desenhista, Claro. você lembra, né? E aí o meu irmão, sempre no Natal, ele fazia uns cartões postais assim, que era assim, um Papai Noel deitado assim no banco e sangrando. Aí eu falei, olha, pelo amor de Deus, não me manda um postal desse de Natal, porque eu vou me matar, porque isso... Falei, onde já se viu? Isso não é cartão de Natal que se mande para alguém? Papai Noel com a cabeça sangrando. Então chega o Natal, eu sempre me lembro dessa O imagem. irmão dele, desenhista, é o Elifas Andreato, né? Grande artista, maravilhoso. E ele adorava palhaço. Ele era fez o Pixinguinha, não era? O Adoniran. Adoniran, perdão. Ele era completamente apaixonado por palhaço. Desde criança. Toda a obra dele tem isso, né? O Adoniran, Elis. E uma vez fizeram uma homenagem a ele na cidade que nascemos. E aí a secretária de Cultura me convidou para dizer um poema e que eu teria que ir de palhaço. Pensei, ai, que mico. Bom, fui. Falei pro Fabinho na Matão fazer uma máscara para eu não ter que pintar a Então, cara. há muito tempo. Já existiu o Fabinho na Mata? Já existia. E aí fiquei escondido na cidade, num hotel, vagabundo, eu e o Martinho da Vila. Escondido lá, os dois, o dia inteiro, para não poder aparecer, para homenagem, para ninguém ficar sabendo, era uma surpresa. E aí a mulher falou assim, eu queria que você aparecesse de palhaço, porque toda a obra do seu irmão é sobre o palhaço, não sei o que. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí fiz um poema, chamava O Palhaço de Rolândia, que é a cidade que nós nascemos. Então, assim, chegou lá, num momento à noite, dentro do palácio do governo, não sei o quê, surge eu, com a máscara de palhaço, declamando O Palhaço de Rolândia. E eu vi o meu irmão, assim, na plateia, já do lado do Martim da Vila, assim, meio achando estranho, porque ele conhecia aquela voz, né? Foi surpresa para ele também. Foi, ele não sabia. A surpresa era para ele. É claro, ele era homenageado. Mas enfim, então Muito bom, por que eu só soube isso agora? tem até no YouTube. Ah, é? Tem. Quero ver. Por favor, será que dá Então será que dá palhaço, pra colocar uma imagem no YouTube enquanto a gente tá aqui? Ah, vai, Celinha, põe aí, baixa no YouTube, vai. Aqui, ó, o tá palhaço aqui, ó. é uma figura muito presente na minha infância, na minha história pessoal. E a minha primeira peça de teatro, amadora, eu sozinho, eu tenho um cartaz, né, que é O Palhaço e os Deuses, eu vestido assim de palhaço. Então, só para dizer isso, que é um símbolo mundial, né? Muito importante no sentido do lúdico, do prazer, do riso, da alegria e da crítica, né? Isso que é bom. E é o que preenche e percorre a nossa história pessoal, né? De cada um, assim. Cada um, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Né? E o nosso convidado, ele tem uma característica muito legal, que é assim, ele surge como um olhar novo em cima desse personagem tão tradicional, tão conhecido, né?
E quando ele surgiu, ele trouxe esse novo de um jeito brilhante, né? Crítico, percorrendo obras clássicas e estabelecendo essa relação com o público de uma forma sem preconceito, que o palhaço tradicional, não que ele não tenha o conhecimento das artes como um todo, né? Mas esse nosso convidado tem essa característica assim, de trazer a cultura através da simplicidade do personagem, através do humor, da leveza, né? É incrível. Nós tivemos o prazer, né, de fazer assessoria de vários espetáculos dele, da companhia dele. E é um prazer agora estar aqui recebendo toda essa potência, todo o talento, o empreendedorismo de Hugo Poçolos. Nosso palhaço velho. Querido. Que bom você estar aqui, sabia? Feliz, muito feliz. Obrigado pelo convite. Nossa, Que bom. fiquei muito feliz, assim, que você, quando eu falei, puto, o Hugo vem, assim, porque eu acho que é isso, né, Hugo? Nós estamos em dezembro. Quantas coisas vocês já realizaram lá no Espaço Patapatões, né? Que tá na maioridade, né? Fez 18 anos em 18 setembro. anos. 18 anos, olha que espetáculo. 33 de grupo, né? De E grupo. 18 de espaço para patentes. O grupo em 91. O grupo já o grupo era Patapatões, Patifes e Paspalhões. que você fez a primeira peça, inclusive, do grupo, não é isso? Na verdade, a peça com esse nome foi a terceira. O Jairo Matos insistiu muito que a gente adotasse o nome do grupo, que era o nome da peça, e eu não queria. Aí, quando eu topei, 6 meses depois, o Jairo saiu do grupo. Porque É o legado dele. Porque o grupo começou com você e com o Alexandre, né? Eu, Alexandre, o Jairo e o Arthur Leopoldo Silva. Aí o Jairo e o Arthur saíram, ficou eu e o Ale um tempo, depois entrou o Raulzão. Aí o Ale ficou... Raul Barreto. Aí ficou 10 anos o Ale, aí o Ale saiu, aí veio o Henrique Streuter, o Claudinei Brandão, a gente foi... Mas, enfim, Só essa formação... palhacinhos só maravilhosos, palhacinhos. né? Isso Não, olha isso. O Henrique Streuter é uma fábrica de bons palhacinhos, né? Os Patapatões. Não, realmente é incrível. Eu sou muito admiradora do trabalho de vocês, assim. Tudo que vocês representam para a cena paulistana, né? Sim. Com as peças maravilhosas, assim, enfim, Que junta tudo, né? Não é só o trabalho pessoal, né? Como artista, o próprio espaço criou na cidade, quase que resgatando o jovem a frequentar, né? O teatro, que isso é um mérito inesquecível para todos nós, né? Porque até então é um trabalho árduo, né? Quando vem essa juventude ávida por coisas novas, né? E sustentar isso com espaço, com outras peças, né? É muita dedicação, né? E foi uma coisa incrível, porque a gente se juntou ali com os sátiros no movimento teatral da Praça Roosevelt, que foi uma coisa que mistura, quer dizer, o teatro com a boemia, porque tem a frequência dos bares, mudou o sentido daquele lugar, a praça era completamente abandonada, e trouxe esse público novo, né? Isso criou uma dimensão totalmente diferente, inclusive da nossa relação, porque os Patapatões, até terem o espaço, até a gente ter nosso lugar, a gente não se localizava no mapa da cidade, era sempre um teatro distrital aqui, um teatro particular ali. Aí quando você tem um endereço fixo na cidade, você cria outra relação. E a gente optou também por não ter um espaço que fosse só para o grupo. E isso estabeleceu contato com outros artistas, outros grupos, companhias. Às vezes não era nenhum grupo de continuidade. E mudou a gente também internamente, porque você começa a conviver diariamente com outros artistas de outras visões e tem o contágio, obviamente. A gente fez experimentos cênicos totalmente diferentes do que a gente imaginava no início da nossa trajetória, né? E fica um espaço aberto, um espaço bom para as companhias. Já fui muito com espectadores, já fui com assessores, já fomos com produtores. A gente já foi de tudo quanto é jeito nos Patapatões. E o que é bacana é que as peças de vocês também produzem espetáculos
que vocês fazem nos Parlapatões, mas vocês também ocupam outros palcos, né? Exato. Né? A Besta que a gente fez A gente fez no Teatro Gazeta. na Gazeta com Alexandre Reineck, um elenco também. Fizemos teatros maravilhoso. de Sesc, estreamos nesse período também. Então, assim, teatros distritais, né? Chamamos teatros da prefeitura. Então, eu acho que você ter um endereço para o público identificar é importante, mas você não pode deixar de circular. Né? É importante que você ande a cidade inteira. A cidade é grande, acho que tem públicos que são muito localizados de um entorno. E é importante o grupo estar circulando e mostrando seu trabalho em vários cantos. E é importante também que vocês abrem esse espaço maravilhoso para outras companhias. Isso eu acho que uma das coisas, assim, é uma cerejinha do bolo, você ter aquele espaço que as pessoas, companhia, ou enfim, para outras peças acontecerem naquele espaço. E a gente às vezes arrisca, às vezes com um grupo que é iniciante, isso que é legal, porque você acaba, são outras gerações também, não só a geração nova de público, mas uma outra geração. E depois que a gente teve também a experiência da SP Escola de Teatro, isso ampliou mais ainda. Sim. Porque a gente também se colocou no lugar de formador. Então, você acaba tendo essa proximidade com outras visões de pessoas mais jovens. Você acaba compreendendo outros contextos, né? Na verdade, a Broadway brasileira é na Praça Roosevelt. Porque tem os Sátiros 1, o Sátiro 2, os Parlapatões, tem o Teatro 84, tem o Biju, então, né? Tem o Cine Teatro Biju, então tem esse encontro. Isso. E acontece as Satirianas, aconteceu agora, que eu tenho sempre o prazer de participar com a direção de Elis. E quer dizer, então é isso mesmo, a Broadway brasileira é lá. Criou um super movimento e ele foi recuando. A gente está lá há 18 anos, sempre você tem a sensação que o lugar vai acontecer por um pequeno tempo e depois ele pode perder espaço. A gente só ganhou espaço, só fica procurado. Tem muita gente que vem de fora, de outros estados, tanto o público que quer ir lá conhecer porque ouviu falar, porque viu na internet, e tem também grupos que vêm de outros lugares. Então, a gente, essa semana, encerrou a temporada do Jamil Murad, que é exatamente isso, veio do Rio de Janeiro com o trabalho dele para mostrar o solo dele aqui. Então, é bacana a gente poder ter essa interação. Uma vitrine para os... Em 18 anos, o país mudou, o mundo mudou, o palhaço também mudou, né? Ficou mais chato ou ainda é possível ter prazer? Olha, acho que tenho bastante prazer, porque eu acho que as condições sociais, políticas, elas sempre foram adversas para a arte, especialmente para os cômicos, que ainda são colocados num outro quadradinho, né, que é mais difícil de academia, mídia, e compreender o que é esse universo, né? Então, já é difícil nesse lugar. Mas eu acho que esse enfrentamento faz parte do teatro como um todo. Enfrentar a diversidade. Seja a diversidade da guerra, de uma ditadura, seja de uma pandemia. Né? A gente sempre se pôs na perspectiva da esperança, da busca da transformação. Não que as nossas obras transformem imediatamente, mas acho que a gente sempre está provocando a reflexão. Sim. E acho que isso altera. Parece que não muda, mas se a gente olha para trás e fala... alguma coisa a gente fez que mudou a visão da sociedade de um jeito ou de outro. Então, acho que isso é muito importante. Isso faz com que a gente não esmoreça, não perca o prazer. E também porque certas situações se tornam tão absurdas que elas viram um prato cheio para a comicidade, né? Apesar do desafio de que alguns absurdos são tão absurdos, você fala, como é que eu vou fazer graça disso? É só fazer uma graça que não reforce esse absurdo, mas saiba criticá-lo. É desafiante, mas é muito bom. E me fala uma coisa, e a idade? Olha, eu acho que é como vinho, entendeu? Se você cuidar, ele envelhece bem. Se você deixar a garrafa um pouco aberta, vinagre. Mas assim, como a palhaçaria tem muito isso, né? A gente enxerga os palhaços, a gente fica com o rosto marcado, que já enxerga a maquiagem, a gente não precisa fazer mais, né? Porque já vai marcando. A profissão gosta, economiza. A gente fez, ali um pouco antes da pandemia, eu, o Raulzão e o Nando Bolognese, que para quem não sabe, é um palhaço que hoje é cadeirante. Na época que a gente fez, ele estava de muletas, porque ele tem uma doença, né, que é progressiva, ou ela. E falando sobre isso, falando sobre o desafio de encarar a velhice, a morte, e inclusive o desafio de você envelhecer sendo um homem diante desse mundo que está enxergando o machismo
por outro olhar. Existe um machismo estrutural. Então, é legal você se colocar, assim, se expor diante disso. Então, foi muito bom e a gente tem vivido essa experiência. Esse espetáculo está vivo até hoje no nosso repertório, a gente tem feito e vai voltar a fazer ano que vem. Então, vai voltar nos Parlapatões? A gente volta no Rio de Janeiro, fazendo o Pulsar, do Sesc Rio de Janeiro em Copacabana. Pulsar. Então a gente faz lá no Sesc Copacabana, entre março e abril, uma temporada lá, mas certamente a gente volta aos Parlapatões, sempre que a gente faz uma temporada em outra cidade, Então a gente volta. deixa eu avisar aqui que a gente vai colocar em março, abril, vai voltar a Pulsar no Rio de Janeiro. É a Cabeça de Oric no projeto Pulsar do Sesc Rio. Tá. Cabeça de Oric. Cabeça de Oric. E Oric, né? Elias No projeto conhece Pulsar no bem. Rio. Então, olha lá o que vem por aí, que vem, com certeza vai estar lá todas as notícias possíveis sobre vocês, né? O que a gente tiver vai estar lá. Agora, é uma bobagem eu falar que vocês fizeram tanta coisa, mas eu vou fazer essa pergunta assim, mas é bobagem. Não, mas então Bobagem. fala, De pelo amor de palhaçaria tem que falar de bobagem. É bobagem. Não, a pergunta é meio assim, sei lá. Vocês têm várias peças em repertório, certo? Agora, umas que também eu adoro, assim, que faz tempo e não volta mais. Por que não volta, assim? Tipo, sei lá, o PPP... O PPP a gente foi e voltou. O PPP Acabou. especificamente questão de direitos, porque ela é uma peça de fora. Isso. Então, precisa ter uma projeção de você pagar os direitos para poder valer a pena. Porque assim, eu tenho uma dó de quem não viu. Tem peças que eu fico com uma dó de quem não viu. Meu Deus O do céu. PPP teve uma oportunidade bacana, porque a gente tinha feito em 97, 98, enfim, ficamos ali quase 3 anos com a peça. Mantivemos um tempo ainda, uns 5 anos de repertório, fazendo apresentações em festivais mais esporádicas e tal. E aí, em 2012, a gente celebrou o Emílio de Biasi. Então, a gente remontou. Aí, a gente comprou os direitos e fez uma temporada longa. E foi incrível, porque a gente não sabia que o Emílio estava no princípio do Alzheimer dele. E a gente pegou os ensaios e foi se homenagear o Emílio em vida, pelos 40 anos de carreira dele, naquele momento, foi muito incrível, e aí depois ele fez a curva do Alzheimer, a gente foi perdendo ele em vida, mas, sabe, com essa sensação de que a gente tinha homenageado realmente um cara que foi muito importante na trajetória do grupo. Hugo, assim, fazendo muito teatro, assim, você pega o teatro clássico, os dramas ou as tragédias, eu sinto assim, que alguns textos permanecem muito atuais, né? Sinto que o público, sem nenhuma pretensão, às vezes eu percebo que o público não tem a mesma informação que tinha antigamente. Então, tive experiências muito gritantes nesse sentido, assim. O humor, ele é mais fácil. Nesse sentido, você percebe alguma mudança em 18 anos do público? Eu percebo, eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado no sentido de não fazer uma piada que reforce preconceitos, piadas que possam colocar o público confuso sobre o que você está criticando, porque às vezes você está dando um tiro político, por exemplo, numa piada num lugar, e a pessoa tem uma coisa estabelecida na cabeça que ela acha que é outro lugar. Então você tem que urdir melhor o que você vai fazer para não favorecer exatamente aquilo que você está criticando. Acho isso muito importante. E acho também que a gente precisa aprender como artista a ouvir o que está acontecendo naquele momento histórico, porque senão às vezes a gente fica no risco de achar que está dizendo algumas verdades que a gente acredita e que não são tão verdades assim, e que a gente pode ir trabalhando e se transformando. Acho que não trabalha só para transformar a sociedade, mas o artista precisa se transformar e compreender que certas coisas precisam mudar, né? Eu acho que, sei lá, séculos atrás alguém podia fazer uma piada sobre mulher não votar. E a conquista do voto foi uma coisa transformadora. Então a gente não pode se prender nessas questões. Ao contrário, a gente precisa apoiar essas transformações sociais e compreender que muitas outras precisam acontecer. E às vezes a gente pode fechar um pouco o nosso olhar. Então o público certamente mudou. Eu acho que a gente tem uma dificuldade social muito grande, cultural muito grande, porque com o advento das redes sociais, a leitura
foi para um outro lugar. A leitura do livro se perdeu. Né? Então eu acho que estimular a leitura e uma visão crítica é necessária para que a gente tenha realmente um tipo de transformação social. Então acho que aposto muito no que a gente faz na arte, na cultura e na educação. Acho que essas seriam as coisas que poderiam ser transformadoras de uma realidade que está muito dura, porque há no mundo um avanço do fascismo e ele tem a ver com a chegada das redes sociais. Porque elas pulverizaram a informação de um jeito que cada um decidiu dar credibilidade ao que quer e dar credibilidade às mentiras. A fake news não é um advento pequeno, ela é um advento perigoso, é uma arma perigosa e por isso, né, que a extrema-direita tomou conta, não é uma coisa no Brasil, é uma coisa do mundo inteiro. E a arte sofre a pressão disso, porque a gente fica acuado. E o jeito da gente responder a isso é que eu acho que tem que ser... né, tem que ser criativo, que é o nosso lugar. Né? Principalmente no humor, né? Principalmente no humor. Principalmente no humor. Você disse no início que o humor sempre... A gente sabe disso. Eu me experimentei pouco no humor, mas existiu sempre uma separação do que é o representar, né, o drama, a tragédia, como uma coisa respeitosa, grandiosa, sublime, e o humor era colocado como uma coisa sem qualificação, né? Não tinha tanta importância, né? Isso com o tempo foi mudando. Sim. Né? Hoje os teatros lotam, não vamos discutir que tipo de humor, mas os comediantes têm um papel de destaque, não vamos... diferenciar agora o que é um comediante, o stand-up, né? Mas esse solo do humor, do engraçado, de provocar o riso no outro, você sente que isso ainda é uma coisa que persiste? Eu acho que ela existe em dois lugares. Primeiro, porque alguns comediantes fazem muito sucesso, ganham muito dinheiro, então parece que é uma coisa que não seria justificável. E ela porque se a pessoa comunica, ela chega, e não estou discutindo o tipo de humor que a pessoa faz. E de outro lado, tem a questão do reconhecimento. Então, muitas vezes, a crítica que já está esfacelada não olhava para isso. Eu acho que a academia passou a olhar mais parcialmente, né? As premiações têm uma dificuldade grande com isso. Se a gente vamos pegar um exemplo grande, né? Chaplin ganhou o seu único Oscar pelo conjunto da carreira. Jerry Lewis ganhou seu único Oscar pelo conjunto da carreira. Por isso, né, que de repente, quando foi A Vida é Bela, o cara pula em cima da cadeira, porque não acreditava que ia ganhar um Oscar, né? Porque realmente o Benigni não acreditou, porque como é que um comediante vai ganhar um Oscar? Então isso é muito colocado de lado. Claro, no teatro, e especialmente no Brasil, há um reconhecimento significativo, mas ele ainda não está no comparativo com quem trabalha com as outras áreas, especialmente numa área que tem pesquisa, que tem trabalho continuado, né? E eu não estou reclamando no meu caso, porque ganhei alguns prêmios, então eu tô de boa com isso, mas eu vejo o reconhecimento de muita gente está pesquisando isso e que nem sempre tem reconhecimento. E lembro aqui de um exemplo importante, foi do Prêmio Shell, que ganhou o Domingos Montanher e o Fernando Sampaio, dois palhaços que ganharam juntos o prêmio porque era uma dupla, não tinha como separar os dois no trabalho dos Palhaços Mudos. Então, existe esse reconhecimento, mas ele ainda é crescente, ele não é ainda uma coisa igual aos outros trabalhos, né? E também acho que nessa questão de qualificar ou não qualificar, por exemplo, o stand-up ou não stand-up, comédia de situação, personagem, gente, são formas de expressão. Claro que em todas as formas de expressão vai ter gente com um pensamento progressista, transformador, e vai ter gente que o humor não é em si transformador. Tem gente que faz humor de repetição de preconceito, de afirmação de preconceito, humor reacionário, inclusive, né? Então não pode dizer que um nazista não ri. Ele ri entre eles e faz o escárnio de alguém humilhante, né? O próprio discurso do Trump, né? Recentemente. Exato. Então, é importante a gente saber que o humor não é em si transformador ou revolucionário. Mas existe quem faça isso, quem pesquise isso. E esse reconhecimento desse lado
ainda é uma crescente. Da academia também, hoje temos livros que falam do humor, falam da palhaçaria e tal, mas ainda é uma estante pequena de livros em relação ao que tem todos os outros assuntos. Eu acho mesmo o humor bem feito, né? No seu caso, especificamente dos Parlapatões, eu acho que ele comunica tanto no sentido de, inclusive por ser revolucionário, assim, mudar as pessoas, uma coisa que a pessoa sai pensando às vezes na forma de humor, o público mesmo, né? Assim, um crítico, um humor e humor mesmo, é pra você sair rindo, né? Você ri e fala assim, meu Deus, eu ri disso. Isso que é legal, né? Eu tô rindo disso, que loucura, né? Isso Desloca o muito público, bem, né? porque ele tá rindo e de repente cai a ficha de que aquilo mexe com alguma questão enfim, social, cultural, política, né? E vocês têm isso, né? Assim, tem esse humor ácido, enfim, alerta, né? Um humor que alerta, assim, sabe? Sei lá, acho que o público fica sempre achando que vem, e sempre vem, né? Alguma coisa muito legal. O que vocês têm de repertório agora? Essa é uma pergunta. Quais são as peças? Fala pra gente, né? O que volta e essa programação de dezembro, que afinal nós estamos no dia 12 de dezembro e vem coisa ainda aí, né? Amanhã a gente tem a entrega onde nenhum premiado vai, que é o prêmio Meu Umbigo. Então, já que todo mundo fez coisa na internet para conseguir engajamento e ter mais seguidores, a gente criou o prêmio Meu Umbigo. Vamos lá amanhã no nosso umbigo também. E aí a gente soltou aí um formulário Google que muitas pessoas contribuíram para falar das coisas que são as coisas que não deram certo, um pouco inspirado numa coisa que Marcelo Mansfield, Grace Janucas e Angela Dipp fizeram lá no passado, nos anos 80, que era o Creme de la Creme. Creme de la Creme. Eles faziam isso, inspirado também naquele prêmio que é uma sátira do Oscar, que é o Framboesa, mas também com cuidado de não ficar detonando o teatro em si, mas detonar as visões que tentaram derrubar o teatro. Então, as questões de gestão pública, tal. Amanhã teremos grandes surpresas. Ai, meu Deus do céu. Peraí, amanhã a gente não sabe quem é os premiados, vai ser na hora? É na hora a gente tá convidando algumas pessoas, pode ser que caiam na cilada de irem até lá, né? Porque às vezes a pessoa fica tão com o ego tão inflado que vai no prêmio que tá debochando dela. Isso pode acontecer. Não vai lá amanhã. É melhor você não ir, hein? Ai, agora eu tô em dúvida. Talvez o teatro esteja vazio. Ai, meu Deus, eu também agora fiquei em dúvida. E aí, na outra semana, dia 20, a gente faz a nossa tradicional Missa do Galho, que é a nossa revista de retrospectiva do ano, em que ali eu faço, desde que eu fiz o Papa e a Bruxa do Dario Fo, eu adotei esse personagem do Papa, que era inspirado no Ratzinger, né? No Papa anterior, que é bem autoritário, e aí eu faço ali um mestre de cerimônias com convidados, e a gente vai passando, junto com os Parlapatões, uma revista do ano dentro de uma paródia de um culto, como as missas pagãs eram feitas na Idade Média, né? Então é uma boa bagunça que a gente faz com agora, o público. Quem vai ganhar amanhã o prêmio O Meu Umbigo? Meu umbigo? Isso, Meu Umbigo. Não vai dia 20, né? Pode ser que seja convidado ou convidada a participar. Então, assim, nós temos ainda a programação dos Parlapatões até dia 20. Dia 20. Se você não tem nada pra fazer, não vá. É o melhor jeito de estimular a gente a continuar fazendo, né? É muito legal isso, né? Aliás, depois eu pedi até pra Bia fazer uma chamada só disso especificamente do dia 20 pra gente soltar nas redes. Porque agora a gente como tem você redes. Não vai, isso só grava. A gente tem redes, né? Assim, o www canal Teatro MF. Esse programa passa no YouTube, canal Teatro MF, no YouTube inteiro. Faz um ano que ela não consegue ainda. Você não fala mais aqui, ó. Eu faço assim, ó. Assim, ó, parece escrito. Tá aqui, ó. Assim eu faço. E seguir também as redes dos Parlapatões, né? Isso, @Parlapatões no Instagram. Muito difícil isso, ó. É @Parlapatões sem o tio. Aí fica Parlapatões. Parlapatões, igual Possolô. Isso. Póstulo. Adorei, Bia. Tô tirando sarro, adorei.
Martininho. próximo. Você falou de repertório, acho que é legal falar que em 33 anos de Palapatões a gente produziu 69 espetáculos. Hoje a gente tem 13 em repertório, 13 que a gente faz a qualquer momento. Quais são? Será que dá tempo? Será que eu consigo falar? Vamos ver. O Decameron, que é mais recente, o Dito e Feito, que é mais recente, os Mequetrefe, que já tem 10 anos, vai fazer 10 anos no próximo ano. O nosso Nada de Novo, que tem 33 anos, a gente continua fazendo. Olha, 33 anos, nada de novo aconteceu. Nada de novo. Nada de novo. Você não vai lembrar todos, né? Não vou lembrar todos, mas estão todos lá no nosso site. Porque o nosso site tem os espetáculos antigos e tem a parte só em repertório. Em repertório, que é o www.parlapatões.com.br. Esse é simples. E a gente renovou o site agora, tá bem bacana. Bonito. Vamos olhar lá o site depois. Então vamos colocar aqui, ó. Tá no site. www.parlapatões.com.br. Olha que maravilha. Por que você decorou rápido esse? E o canal não demora. A Selma mora um ano sem ser decorado. O canal. Impressionante. E em janeiro já tem coisa aí acontecendo ou não? Dos Palapatões, não. A gente tá ainda programando, porque... Ele tá muito preocupado com o prêmio de amanhã. Exatamente. Não, e porque tem essa temporada do Rio de Janeiro do Cabeça de Org, que é uma do repertório que eu não falei. E a gente está planejando as coisas mais a partir de abril, maio. Dos Palapatões. Agora o teatro. O espaço dos Palapatões. Quando é dia 6, o teatro está aberto já com os espetáculos dos outros grupos e companhias e segue lá sempre. Então segue de terça sempre lá, @. Não, mas Palapatões tem espaço? Não, @Palapatões é para tudo. Pra tudo. A gente não tudo. separa. Não separa, tá bom? Que é para divulgar não tudo. Separa. Não vamos fazer um @Célia Elias, pra gente não separar. Isso aí, importante. Né? eu só quero dizer o seguinte, que eu te adoro. Eu gosto muito de você há anos. Você é o meu palhacinho preferido. O palhacinho preferido da Dani Bustos, Daniele Bustos, que fazia assessoria de imprensa pra gente que mora no Canadá há muitos anos. Ela trocou a gente pelos ursos e pelo Canadá, né? Vamos pensar que isso é bom. E Beth Galo também, né? Que fizeram assessoria aqui, fizemos muitos. Incríveis, trabalharam muito tempo com a gente. Também te amo, te adoro. Nossa. Amo Elias, sou fã de muito tempo, de assistir, ficar vibrando ele em cena e também as direções dele, que sempre foram muito incríveis. Vem cá, bonito o seu cabelo, hein? Fica assim. Tá bacana? Ixi, pratinho. Não. É inveja. É inveja. É inveja. Que eu acho, é verdade, isso que eu falei no início. Do cabelo? Não. Você quando surgiu, você surge de uma forma muito bacana para uma geração, né? Você sabe disso. Tanto que o espaço, a consolidação do trabalho de vocês, com esse olhar crítico mais doce, né? Que eu acho que o segredo do humor, eu acho que desse seu palhaço é isso, é brincar sem ofender, no sentido de colocar o dedo na cara de ninguém, né? Eu acho que é importante, até a gente também trabalhou e trabalha muito com o público vindo para o palco. E você ter o cuidado de não fazer isso para humilhar, se colocar numa posição superior. Primeiro o público está rindo de você, como palhaço, você é o ridículo. E o público está ali para te ajudar a mostrar o quanto ridícula é a humanidade, mas não para ridicularizar a pessoa que você convidou a ir para o palco. Acho que esse é um aprendizado que a rua deu pra gente, porque a gente começou na rua, ainda faz a rua, o Decameron que a gente fez esse ano foi todo ensaiado na rua. E aí a gente trouxe para dentro do palco o mesmo espírito, que é esse de você olhar de igual para igual para o público. E não numa posição superior que você vai criticar, ou detonar, apontar o dedo na cara. Inclusive na crítica social. Se você fizer crítica social e política, pondo o dedo na cara dizendo que você tem razão, não tem razão de nada. Ao contrário, eu estou em dúvida o tempo todo. E dividir essa dúvida, acho que é muito mais rico, sedutor. E acho que a docilidade é, na verdade, assim, você não faz rir quem você não seduziu a rir de você. Senão a pessoa fica, que é isso? Está querendo me fazer rir à toa, né? Ou de algo que eu não compactuo. Precisa trazer a pessoa para dentro. É um desafio a cada espetáculo fazer isso. E você pode errar de um dia para o outro, né? Não acha que no dia seguinte você está do mesmo jeito e vai funcionar. Então, cada dia, eu acho que é o grande barato do teatro, né? Essa repetição. Essa repetição que não se repete. Eu comparo você olhar entardecer com pássaros voando. É sempre igual, mas nunca se repete.
Vamos acabar com isso, não atrapalha. Não vamos acabar com essa frase. Não atrapalha. Parabéns por tudo. Obrigado. Eu amei, obrigado. Parabéns pelo seu talento, maravilhoso. viu? Lindo, feliz de estar aqui. O bom. Poçolo aqui com a gente. Meu palhacinho. Vai lá, Patões, vai. @parlapatões. Segue lá. E-